Paz do Senhor, meus queridos, como é que vocês estão? Que bom poder mais uma vez ministrar aulas no CFO 2020, né? E a aula que nós vamos estar aprendendo juntos aqui é Administração e Liderança Cristã. Então, todos vocês aqueles que já me conhecem, aqueles que ainda não, eu sou o pastor Ednei. Nós vamos estar aqui com vocês nas próximas 4 aulas, né? Talvez a gente faça picado cada aula a gente faz 2 vídeos, talvez, né? Depende, se ficar muito pesado. Pois bem, razões e conceitos de administração e liderança. Existe uma questão que nós precisamos já de antemão falar com vocês, e isso está na apostila de vocês, né? Está na apostila de vocês, que nós precisamos pensar pelo menos em 5 aspectos aí, tá? Que esse programa do Ministério ele deve ser desenvolvido. Tá? Quando nós falamos de o verdadeiro Ministério e suas funções, né? E é lógico que a igreja e o ministério não pode se resumir apenas em pregação ou um centro de pregação, né? Não é também uma agência de desenvolvimento social, tá? A igreja tem um papel exclusivo no mundo, né? E deve desenvolver esse programa de forma integral, ou seja, completo, tá? Não deve ser só isso ou só aquilo, tá? Então, nós pensamos em pelo menos 5 aspectos aí, que é a pregação, educação, pastoreio, administração e liderança. Então, existe um quadrilátero, tá? Então, você vai... a igreja está ali, a igreja, e a igreja, esse programa se desenvolve nesses 4 pontos de vista, tá? A questão da administração da igreja. Então, nós pensamos aí, a igreja é composta de pregação, de educação, pastoreio e administração e liderança. Administração e liderança entram juntas aqui, tá? Então é esse quadrilátero, esses 4 lados aí, tá? Administração e liderança, pastoreio, pregação e também a educação ou o ensino, tá? O ensino, ok? Então vamos estar falando aí sobre esses 4 pontos aí, tá? Importantíssimos, esse quadrilátero aí, tá? Começando pela pregação, ok? A pregação é o que? É a proclamação, tá? Proclamação do evangelho, e proclamar é o que? É você aclamar, declarar publicamente, tá? E então, quando nós pregamos, quando nós estamos proclamando, nós estamos publicando aquilo que nós cremos, que nós somos, tá? Nós estamos publicando, declarando a nossa fé. E esse é um papel primordial na igreja, quando nós falamos de administração e liderança cristã, a pregação, tá? Então, a pregação é a proclamação do evangelho, tá? É uma tarefa por excelência, não podemos abrir mão disso, tá? Aliás, você só é um salvo em Cristo por causa da pregação. Então, é lógico que fica faltando uma parte se o ministério se resumir só na pregação, né? Haja vista que os apóstolos, quando eles disseram, nós não podemos ficar só na divisão, servindo a mesa, nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração. Então ele está dizendo o seguinte, que
que vocês ficam fazendo essa parte, nós fazemos a outra, para que haja uma completude, tá? Então o ministério ele deve ser algo integral, completo, tá? Então a igreja não é só pregação, mas você não seria salvo sem a pregação, tá? Então é uma tarefa por excelência, tá? Lembra que Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 15, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós fomos comissionados, foi uma ordem imperativa de Jesus, tá? Então, ela também deve ser tida como maior prioridade, tá? Maior prioridade, tá? Porque ela é a razão e número 1 da existência da igreja. Ela é a razão número 1 da existência da igreja. Então, é prioridade, tá? E nós vemos aí também que, falando da pregação, então nós pensamos no pregador, e o pregador deve ter algumas qualidades, tá? Que são mostradas aí. Dentre elas, nós vamos ver aí uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Segundo, dons naturais. Terceiro, conhecimento. E nós vemos em quarto aí a habilidade, tá? Habilidade. Então, uma vida de santidade. Nós tem aquele ditado que diz assim, né? Que as suas ações, as suas atitudes falam tão alto que eu não posso ouvir o que você fala. Você fala, né? Então é interessante isso. Então a nossa vida, ela deve ser uma vida em santidade. Por quê? Porque nós vamos pregar a palavra de Deus. E aquilo que nós pregamos deve também estar de acordo com aquilo que nós vivemos. Então nós precisamos ter uma vida de santidade. A pregação da palavra de Deus, ela alcançará o seu objetivo maior quando o portador da palavra, ele vive uma vida em santidade. Também diz aqui dons naturais, raciocínio, sentimentos, imaginação, bom vocabulário, boa voz, ou seja, é imprescindível. Você recebe lá uma mensagem, a palavra de Deus, você tem conhecimento dela, mas na hora de transmitir, como é que você vai transmitir se você não usar as melhores palavras? Talvez já tenha acontecido com você também, de você receber aquela mensagem, aquela palavra gloriosa, mas não usar as palavras corretas para transmitir aquela mensagem que você estudou, que você preparou, que você recebeu. Então, temos que ter um bom raciocínio, usar as palavras corretas, a habilidade para falar, tá? Então, é imprescindível. Na doutrina de comunicação, você vai ver que a questão na hora de comunicar, você deve se preocupar para que as pessoas, elas, de fato, elas estejam ouvindo aquilo que você quis transmitir. E será que as pessoas estão ouvindo aquilo que, na realidade, eu preparei para falar? Será que elas estão ouvindo aquilo que, na realidade, eu recebi de Deus para falar? Ou será que, num dado momento, eu disse, não foi isso bem que eu preparei, não, mas receba isso aí. Né? Então, nós temos que ter essa habilidade, tá? Raciocínio, sentimento, imaginação, um bom vocabulário, também uma boa voz, para que as pessoas ouçam bem e recebam bem o maior conteúdo na pregação. Outra é interessante também que fala do conhecimento da palavra de Deus. Então é imprescindível. Nós não podemos aceitar aquela conversa de que Deus dá na hora. Não é assim, isso é conversa de preguiçoso, que não gosta de ler Bíblia, que não tem compromisso com a leitura da palavra de Deus. Isso é conversa de preguiçoso, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te comover, ele vai te incentivar a todo momento ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. E no momento que você for pregar, você for anunciar, você terá através do Espírito de onde tirar a mensagem de Deus, através do conhecimento adquirido da palavra de Deus. Então, preciso conhecer.
Jesus não falou errais por não conhecer as Escrituras, né? Ele não falou examinar as Escrituras, que são elas que de mim testificam, entendeu? Então, o próprio livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vai dizer lá, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia. Então, é imprescindível o conhecimento da palavra de Deus, ok? Segunda, e por último aí, a habilidade para preparar sermão. Temos pelo menos 3 principais tipos de sermão aí, né? Que é o sermão textual, o sermão expositivo e o sermão temático. O sermão textual, expositivo e o temático, né? O sermão textual, ele se atém aí ao texto em si, né? Já o próprio nome fala. O temático ao tema, né? Você recebe um tema, né? Hoje nós aqui em Paulínia nós não temos muita festa, né? E na atual situação principalmente. Mas você recebe um tema lá, uma mensagem para você pregar numa festividade, e chega no dia da festividade, pessoal, vocês me deram um tema aí, mas eu vou pregar em tal lugar, entendeu? Isso é falta de ética. Falta de respeito com as pessoas que prepararam, que oraram, que buscaram a Deus, né? E então o sermão, você vai ter que preparar um sermão temático, um sermão que vai estar ligado àquele tema. Então você vai discorrer na Bíblia acerca daquele tema que foi proposto, o sermão temático. E o sermão expositivo, você vai expor aquela ideia dentro daquele texto que foi lido, entende? Você vai expor, você vai se ater àquele assunto e vai esmiuçar aquele assunto, vai esmiuçar a doutrina que está implícita naquele texto ali, tá? Então nós vamos prosseguindo aqui, quando nós falamos da educação. Eu quero deixar aqui alguns versículos para vocês meditarem em casa, ok? Dá uma pausinha no vídeo e faça a leitura desses versículos, ok? Mateus capítulo 11, versículo 1, Mateus capítulo 13, versículo 54, Marcos capítulo 1, versículo 21, Mateus capítulo 22, versículo de número 37, Atos 2, 42, Atos 19, 9, Atos 16, ou Atos 6, 2 ao 4, tá? E Romanos capítulo 12, versículo 7. Por quê? Porque com isso eu quero mostrar para vocês que tanto Cristo, o Senhor Jesus, quanto os apóstolos, eles tinham o ensino como características marcantes no seu ministério. Ok? Então nós vamos ver que a educação cristã, o ensino, deve ser uma preocupação de todos nós, tá? Aliás, o próprio Senhor Jesus diz: ide e ensinai, tá? Então, isso os apóstolos fizeram e nós também devemos fazer, tá? Então, a igreja que possui essa característica e de forma eficiente, tá? Nós vamos ver aí que existem professores bem preparados, sabe aquela aula que você senta e dá gosto de ouvir o professor, você sai de lá edificado. Por quê? Porque o professor está bem preparado, se preparou para a aula durante a semana, durante dias, se preparou, não deixou para ler a revista da escola dominical no dia da aula, ele é bem preparado, buscou outros meios, buscou outras fontes, enfim, para que a aula fosse enriquecida. Professores bem preparados, estudou, preparou a aula. E também nós vemos alunos interessados, tá? Interessados. Então, uma das características é essa: o professor bem preparado, ele também desperta o interesse dos seus alunos, tá? Uma linguagem apropriada, isso é toda igreja, temos que pensar nisso. Por quê? Porque a linguagem deve ser apropriada para aquele grupo que você está ministrando, tá? Devemos tomar cuidado quanto a isso. Dou um exemplo aqui,
O pastor, ele foi convidado para pregar numa igreja grande, né? Na aula na igreja grande. E ele foi dar aula para um grupo de senhores, de senhoras já terceira idade. Então ele falou: olha, eu vou falar bem alto, né? Vou falar daqui a distância que ele estava falando, né? Mas aí ele segurando a voz um pouco e tal, regulando ali. Aí os velhos falaram para ele: olha, ninguém está ouvindo o que você está falando e tal. E começou no meio da aula. Aí ele disse: então agora eu vou erguer minha voz, né? Então ele aproximou e ergueu a voz, né? E aí, daí a pouco os velhos falaram: não precisa gritar. Então nós devemos adaptar ao público que está nos ouvindo, entendeu? Então, às vezes, por isso que o interessante é que aquele que vai falar, vai pregar, que vai ensinar, ele falar aquelas palavras e usar um linguajar, usar expressões que são neutras, que não vai ferir, que não vai magoar algumas pessoas, ou vai usar palavras de duplo sentido, mas deve se preocupar. Qual a forma, como que esse povo aqui está acostumado, qual o costume local? Existem algumas palavras que não devem ser faladas em um lugar, mas pode ser falado em outras. Então, um linguajar deve ser apropriado àquele público, ok? É o caso também das classes, por exemplo, você está dando aula para os jovens, você pode usar uma linguagem mais jovial, né? Mais jovial. Mas dependendo da mesma linguagem, se você usar para uma classe de irmãs já casadas, essa linguagem pode não ser apropriada, tá? E também a questão da lição bem planejada. Bem planejada. Isso faz parte do ensino, do bom ensino, do ensino eficiente. Deve haver um planejamento naquilo que você vai aplicar. Planejar, preparar, tá? Existe uma integração entre professor e aluno, tá? Professor, o ensino bem eficiente é isso, pessoal. O aluno não pode ter contato com o professor somente na hora da aula, entendeu? Você que é um professor da escola dominical, durante a semana, pergunte ao aluno: por que você não veio na escola dominical? O que está acontecendo? Né? O que a gente pode fazer? Integrar com a classe, isso é muito bom, é muito importante, ok? Outra questão importante é a reprodução inteligente por parte do aluno, porque se o aluno aprendeu bem, ele vai reproduzir isso. Vai reproduzir isso. Aliás, essa é a nossa finalidade, né? É ensinar, fazer discípulo. Jesus falou: ide e ensinai, entendeu? E ele mesmo disse: fazer discípulo. Você ensinar para que aquela pessoa reproduza o que aprendeu, tá? E por isso deve ser um bom ensino, bem preparado, bem planejado, tá? Para que haja uma evolução aí do processo, tá? Então a área da educação deve ser uma preocupação de todos nós, para que nós tenhamos também pessoas bem preparadas, bem ensinadas, ok? Outro ponto do quadrilátero aí é pastoreio. Pastoreio. Pastor é aquele que apacenta o rebanho, o próprio nome diz, né? Pastor. Então, o pastor, ele apacenta, ele cuida, tá? Cuida. E qual é o nosso maior exemplo? Jesus, exemplo por excelência. Ele diz: eu sou o bom pastor. Capítulo 10 do Evangelho de João, né? Nós temos no Antigo Testamento o Salmo 23, que vai mostrar isso. Aí ele diz: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, tá? Então, ou seja, ele tem uma vida totalmente ou inteiramente consagrada às ovelhas, tá? Eu creio que eu esteja falando a pastores ou alguns que vão ser, tá? Algumas que também cuidarão ou que serão esposos de pastores, mas que você tenha isso em mente. Essa chamada, o pastoreio, deve viver de forma inteiramente. Não estou falando integral no sentido financeiro, mas ele deve ser compromissado com a sua chamada, ao ponto de viver inteiramente consagrado a Deus e a serviço
do Senhor. Por isso que Jesus diz, o pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A vida dele, a vida dela gira em torno das ovelhas. Nós temos Jesus como nosso exemplo maior aí, tá? E por conta disso, ele conhece as ovelhas. Uma vez que o pastor ele vive pelas ovelhas ou para as ovelhas, tá? Então ele conhece, ele está familiarizado com os membros da igreja. O pastor não pode ser ser pego de surpresa dizendo, eu não conheço fulano, e o fulano está lá tomando ceia na igreja. O pastor diz, eu não conheço, não vi na igreja ainda, não sabia. Então isso aí é algo que não pode jamais acontecer, entendeu? A gente vê membro que não conhece o outro membro ainda, mas o pastor tem por obrigação se familiarizar, ter o conhecimento das pessoas que estão ali ao seu cuidado, afinal é uma ovelha que está ali, entendeu? Então se você não procura conhecer, se familiarizar, e quando você procura familiarizar-se com as ovelhas, então você também passa a conhecer os seus problemas, os seus desafios, tá? E as suas necessidades, tanto no sentido espiritual, psicológico, tanto no sentido física e sociais, você passa a conhecer. É aí que você entra como um ajudador, tá? Aí que você entra como um conselheiro, aí que você entra como aquele que vai ajudar no sentido espiritual e também físico e social, né? Então, em todas essas áreas, você vai passar a atuar na vida das ovelhas, levando em conta que você passou a conhecê-las e saber das suas necessidades, tá? E quando nós falamos na questão da administração, tá? Então, nós vamos entrar aqui nessa questão da administração, tá? A administração é uma parte integrante do quadro funcional do ministério. Ela não é prioridade, mas se faz necessária para um bom desempenho ministerial, tá? E vale lembrar que ela só pode ser feita de forma bem sucedida quando essa pessoa recebe informação necessária sobre a mecânica e a dinâmica da administração, a visão do administrador e a igreja para o futuro, tá? E da igreja para o futuro. Então, lembrando aí, a administração ela não é a parte fundamental, mas é necessária. Entendeu? Adianta a pessoa ganhar almas, ganhar, pregar. Mas e agora? Como é que nós vamos agregar esse povo? Como é que nós vamos administrar essa situação? Onde esse povo vai ficar? Como nós vamos cuidar desse povo? Como é que nós vamos fazer com um grupo tal? Lembra de Atos dos Apóstolos capítulo 6? A preocupação dos apóstolos era essa. As almas estavam chegando, mas como nós vamos lidar com ela? Como nós vamos lidar com esse povo? E agora, na nossa atual situação? E os aluguéis para pagar? E as construções? E os terrenos para ser comprados? Como nós vamos administrar a questão da assistência social? Como que vai ser a questão de pagamento do pessoal que vive em forma integral? Enfim, então essa parte administrativa, embora não seja a principal, tá, a prioridade, ela é necessária para o bom desempenho ministerial. Um bom desempenho ministerial. Então, existem pessoas que têm dificuldade, existem pastores que têm dificuldade quanto à administração. É daí que entra a questão de pessoas que estão ao seu lado como bons administradores para lhe ajudar. E, enfim, então é muito importante, tá? Agora, quando nós falamos disso, tá? Por exemplo, a igreja, conforme o tempo vai passando, as coisas vão mudando, a dinâmica administrativa vai mudando, tá? vai apontando para o futuro. Então, muitas coisas mudam, entendeu? Muitas coisas mudam. Existem coisas hoje na igreja que nunca foram feitas atrás, nem se pensava. Mas na atual situação, o administrador precisa estar atento a essas questões, entendeu? Principalmente olhando para o futuro, tá? Então, existem coisas que
que o pastor da igreja faz hoje, e algumas pessoas dizem, alguma geração da igreja diz, não, isso não podia acontecer, eu não precisava disso, para que isso? Mas olhando para o futuro, ele está dizendo, ele está vendo que isso amanhã vai ser necessário. Vai ser necessário, entende? Então talvez para hoje alguém possa olhar e dizer, é exagero, mas amanhã vai ser uma necessidade, entende? Então por isso que o administrador tem que estar sempre atento e de olhos para o futuro, tá? De acordo com as necessidades da igreja. E quando falamos de liderança aí, tá? Uma liderança cristã é o exercício de certas qualidades e habilidades dadas pelo Espírito Santo ao crente, tá? Lembrando que aqui nós estamos falando aqui de habilidades dadas pelo Espírito Santo, não é? São habilidades adquiridas na faculdade. Tem pessoa muito sábia, muito entendida, que aprendeu isso e tal matéria e tal, mas nós estamos falando aqui de uma liderança cristã, tá? Não estou falando aqui de uma liderança pragmática, entendeu? Por exemplo, lá no mundo, as lideranças no mundo aprendem a produzir, a fazer acontecer, independente dos meios, né? Mas a liderança cristã não, são qualidades, tá? E habilidades dadas pelo Espírito Santo, E isso é interessante porque a finalidade principal disso é o quê? A edificação da igreja, como o corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Vocês vão ver lá que ele mesmo